vocês mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo comigo, Cacau Sotero. As nossas aulas também, além daqui da TV Educação, canal 10.2 em São Luís, você que é de outra cidade, né, do interior do Maranhão, sintonize a TV Educação. Além daqui, as nossas aulas estão disponíveis na melhor plataforma de educação do Brasil, a plataforma Gonçalves Dias. Lá você pode rever as nossas aulas, pausar, assistir quantas vezes quiser e se preparar para vestibulares, concursos públicos, rever conteúdos, enfim, tudo que você quiser. E, melhor, onde você estiver. A plataforma Gonçalves Dias cabe também na palma da mão, no seu smartphone, né? Então, um recurso bem interessante que vai ajudá-lo na hora de desenvolver suas atividades da escola, tá bom? Nossa aula de hoje é a prosa literária do pós-modernismo. Nós estamos trabalhando aí essa questão do modernismo, pós-modernismo. Vamos ver o que é mesmo pós-modernismo. Essa prosa, né, esse texto escrito aí, sem ser em versos, e a prosa contemporânea brasileira, tá bom? Bom, o período literário após o modernismo tem essa nomenclatura. Após o modernismo, nós chamamos de pós-modernismo. E é nesse período que é observado a poesia e a prosa sob ângulos diferentes, né? De ângulos, visões, posições diferentes. Então, aqui é uma forma que nós temos de nos expressarmos. Sob essa ótica, ou seja, sob esse ponto de vista, eu penso desse jeito. Mas uma pessoa pode ter um ponto de vista diferente. Então, prosa e poesia em ângulos convergentes, tá bom? Converge, né? Enquanto gente, concretismo. Você vai perceber que de vez em quando aqui trava a minha língua, porque são palavras que tem muito encontro consonantal. Ainda bem que minha colega aqui não acontece com ela, né? Porque ela não está falando, ela só está fazendo aí a linguagem de sinais, né? Bom pra ti, né, amiga? Bom, enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista seguia por diferentes estilos. Então, começa por aí. Você sabe que o movimento concretista trabalhava muito também com a questão daquilo que era visto. Nós trouxemos aqui já algumas poesias concretistas. O lixo, formado pela palavra lixo, pequenininho, formando um nome maior, o beba Coca-Cola, né? Algumas disposição de palavras dentro do texto, fazendo aí, dando aí uma visibilidade, mudando até a nossa visão para ver a coisa. Então, a prosa modernista vai seguir por diferentes estilos, marcada por tendências diversas. Quais? O regionalismo, trabalhar com o urbano, trabalhar com a forma íntima, que é intimista, a política, a realista fantástica, além de crônicas e contos. Crônicas são histórias baseadas em fatos do cotidiano, que tem também tom crítico e humorístico, certo? Então, são esses textos que vão ser trabalhados na prosa. O que é prosa, Cacau? A prosa é aquele texto escrito, com parágrafos, também com diálogos, tá certo? Diferente do poema, da poesia, que é um texto escrito em versos. Então, quando você ouvir falar texto em prosa, já sabe, margem, afasta da margem. Está aí a redação de vocês. É um texto escrito em prosa, pronto. Tem margem, tem a delimitação da margem, tem parágrafos, certo? Tem uma quantidade de linhas específica, enfim. Texto em prosa é esse. Texto em verso é o texto característico do poema, essa estrutura. Versos vão formar estrofes, tá certo? Então, pronto, fechou. Ninguém mais me pergunta o que é prosa, por favor. Prosa regionalista, não está dizendo, vai trabalhar o quê? ênfase no âmbito rural, no interior, diferente do urbano. Exposição de costumes, locais, crítica político-social. Eu sempre gosto de dar um exemplo do Alto da Compadecida, que embora seja um texto teatral, mas vai mostrar o regionalismo,
Isso aqui é para a gente entender. O regionalismo vai mostrar os costumes locais e também a crítica, porque o Alto da Compadecida, ele se passa no interior da Paraíba, não é isso? Taperoá. Mas que eu não esteja enganada. Falando aqui coisas diferentes. O professor Marcos Vinícius, de Geografia, vai dizer que está errado, mas eu tenho... É isso aí. Em Itaperoá. Lá pro lado da Paraíba. Então, lá no interior, ali a gente tem... É comum a gente ver a esposa do padeiro cozinhando. Ela faz macaxeira com carne. O bife passado na manteiga. Ali a gente tem o local de lavar as roupas não, as louças, que é chamada de giral, que é uma estrutura de madeira onde se coloca a louça. Então, traz essa exposição desses costumes, a maneira deles falarem, as variações linguísticas. Então, essas peculiaridades da região, do interior, são apresentadas nas obras prosa regionalista. Aqui a gente tem autores que se destacam: Mário Palmério, Bernardo Elis, Ariano Suassuna, que é o autor do Alto da Compadecida, José Cândido de Carvalho, Altran Dourado e o nosso Josué Montello. Então, autores pós-modernistas. Então, quando você ouvir falar da prosa regionalista pós-modernista, e, repito, Ariano Suassuna escreveu o Auto da Compadecida, a estrutura do texto não é prosa, mas eu mostro aqui como eu posso identificar essas características. A exposição dos costumes locais. Eu mostrei aqui, falei do Auto da Compadecida, porque eu acho que dificilmente tem algum chuchu aí que não assistiu, muito difícil. Eu acho que todo mundo assistiu. Por quê? Porque foi transformado em filme, começou com série, depois passou a ser filme, é engraçado, tem crítica, tem muito humor e um rico elenco trazendo uma história do Ariano Suassuna, tá bom? Prosa intimista, o nome está dizendo, intimista vem de íntimo, voltado para a exploração psicológica das personagens. Então, aquilo que se passa no meio, na cabeça das personagens, tratadas naquela obra. E aí temos destaques. Lígia Fagundes Telles, Osman Lins, Nélida Pignon, Ivan Ângelo e Raduan Nassar. São autores que se destacam aí na prosa intimista. Prosa que vai trabalhar do valor psicológico, muita subjetividade, muita questão íntima das personagens. Aí a gente tem também a prosa política, certo? Literatura que vai mostrar os fatos sociais diante da censura aos meios de comunicação de massa sofrida no começo de 1964, que é o período da ditadura militar. O que o jornal não podia mostrar, a literatura narrava através do romance, reportagem. Então, essas prosas intimista, regionalista e política eram um escape, era uma forma que os autores tinham de mostrar o que havia de ruim nessa sociedade, desse tipo de regime opressor, ditador, vinha em forma de literatura, tá bom? Obras de denúncia, com linguagem jornalística, realismo fantástico, que eram as obras de denúncias baseadas em situações fictícias, absurdas, como meio de satirizar a situação do país, ok? Voltando aqui para o Alto da Compadecida, que, repito, uma obra que foi escrita para ser encenada, nós temos a crítica à igreja, a forma como o bispo e o padre tratavam as questões dos mais pobres, que no caso eram as personagens principais aí eram o Chicó e o João Grilo. Temos também o coronelismo, né? Quem tem mais dinheiro, os coronéis da época, que é o dono da fazenda. Tem a questão ali da diferença social entre a Rosinha e o Chicó, mas havia um amor, aquela coisa toda. Então, isso era uma forma de denunciar. Deu para entender? Beleza.
Prosa urbana. Aí a gente tem a regionalista, que vai trabalhar no interior, a urbana trabalha na cidade. Uma narrativa direcionada à denúncia dos problemas das grandes cidades, nos aspectos social e político. Influência do progresso nocivo às relações humanas, após acarreta em solidão, marginalidade e violência. Quem são os autores que se destacam? O Rubem Fonseca, o João Antônio, Luiz Vilela, Dalton Trevisan e Inácio de Loyola Brandão. Então a gente tem aqui a prosa, jornalista, intimista, política e urbana, para trabalhar aquelas situações que não eram noticiadas, tá? Por conta de um período de governo militar. 1964 começou, tá bom? Autores cronistas. Nós temos o Fernando Sabino, muito conhecido aí nos livros didáticos. O Rubem Braga também, a gente vê muita crônica nos livros didáticos. Paulo Mendes Campos, Luiz Fernando Veríssimo, outro autor conhecidíssimo aí de vocês. Milô Fernandes também, Moacir Scliar, Carlos Heitor Cone. Quem se destaca no conto? O Otto Lara Rezende, Moacir Scliar também, João Antônio, Dalto Trevisan, Lígia Fagundes Teles, João Baldo Ribeiro, Caio Fernando Abreu, Domingos Pellegrini Júnior e Patrícia Mello. Então, aqui há alguns nomes que vocês já, com certeza, já viram aí nos livros didáticos. Uma crônica de Fernando Sabino, uma crônica de Rubem Braga, uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo e de Milô Fernandes. A gente vê muito, não é não? Crônicas e contos. Bom, a crônica se tornou um gênero mais conhecido na literatura através do jornal. Ela saía muito no jornal. Da mesma forma, o conto passou a ser ferramenta literária para a retratação de dramas aparentemente triviais, mas com conteúdo reflexivo. Então, nada mais do que a contribuição dos autores dessa época pós-modernista, né, começando aí em 1964, a gente tem esse período militar. Essas obras, esses autores se destacaram nessa época com um cunho de denúncia, uma vez que as atrocidades, as barbaridades que aconteciam na sociedade não eram noticiadas nem nos rádios, nas rádios, na verdade, e nas publicações dos jornais. As manifestações literárias do período que nós estamos falando, né, do pós-modernismo, expressam a realidade dessa época, como eu já falei. Uma economia vai depender de uma sociedade absolutamente diferente e matizada em meio à miséria, analfabetismo, misturado com o avanço das tecnologias e de computadores sofisticados. Agora, a minha pergunta. Eu tenho certeza que vocês devem ter visto aí pelo WhatsApp um vídeo que viralizou na semana passada, né, há algumas semanas, eu não sei quando essa aula vai ao ar, de umas mulheres catando lixo atrás do caminhão de lixo, atrás de comida. Aí eu pergunto, essas manifestações literárias traziam a realidade dessa época. Olha a realidade. Miséria, analfabetismo misturados com o avanço das tecnologias e dos computadores sofisticados. A minha pergunta, será que tem alguma semelhança com os dias atuais? Com certeza. Com certeza nós temos aqui a volta cadê? Do contexto da miséria. Tem feito parte aí da nossa sociedade, é muito triste, mas vamos lutar e vencer, né? Que a economia do nosso país consiga ter equilíbrio e a gente volte a não ter mais pessoas passando por esse tipo de cena, tá bom? O que mais? Essas produções são consequências estéticas que conduzem à produção pós-moderna, tá? São resultados de situações vividas tendo como canal, né, de propagação a literatura. As narrativas vão se apoiar no cotidiano, daí o seu caráter espontâneo e a prioridade às temáticas que levam ao inconsciente coletivo. Ou seja, o que é inconsciente coletivo? As pessoas estão ali vivendo dramas na sociedade, mas muita gente não está percebendo o que está acontecendo. Por isso, essas temáticas levam ao inconsciente coletivo.
para que as pessoas despertem para as coisas que estão acontecendo, tá bom? Bom, os aspectos formais desse estilo da prosa são a intertextualidade, a ironia, a esquizofrenia e o questionamento do racionalismo pela exploração dos outros. Intensificação do lúdico, tá? Na criação literária, exaltação do prazer, presença de humor, principalmente nas crônicas, utilização deliberada da intertextualidade, né, um texto citando o outro, ecletismo estilístico, exercício da metalinguagem. A metalinguística é a função da linguagem que usa a língua para explicar a língua, e o fragmentarismo textual. Bom, esse tipo de produção abordam questões universais e vão envolver, como nós já falamos, o cotidiano das pessoas. Na vida urbana, a violência, as diferenças de classes, a miséria, o analfabetismo e outras mazelas. As produções contemporâneas, aqui a gente já sabe, vai trazer o cotidiano das pessoas em tudo aquilo que elas têm vivenciado, principalmente a violência. Aí aqui a gente tem alguns autores, como Ariano Suassuna, que eu já falei no início, Adélia Prado, o Cacaso, Cora Coralina, Charles Darwin e Paulo Leminski. Bom, temos aqui a Cora Coralina. Ela escreveu Casa Velha da Ponte. Nessa obra, ela traz um apanhado de histórias que traçam, na verdade, um retrato fiel e pitoresco da cidade de Goiás, no final do século XIX e o início do século XX. Com as suas histórias domésticas, o registro das velhas tradições, as prostitutas segregadas, casos de assombração e assombramento. Então, um destaque aqui para Cora Coralina, uma grande poetisa, uma grande escritora pós-moderna. Vou mostrar de novo aqui a foto dela aqui. Tão lindinha, né? Bom, a Casa Velha da Ponte, como eu já falei, foi onde Cora viveu grande parte da sua vida. E o tema é o cenário onde ela onde traz 17 contos reunidos nessa coletânea. Irresistível contadora de histórias, em um estilo vigoroso e maduro, fala do seu passado e nos remete ao cotidiano e à cultura, não só de Goiás, mas de todas as pessoas humildes e sábias. Então, traz assim um apanhado de histórias onde as pessoas podem se identificar com as histórias que a Cora Coralina traz. Bom, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre a prosa pós-moderna. Quando começou? 1964, no então regime, golpe militar que aconteceu no Brasil. Sabemos que nessa época havia censura. Nem tudo que acontecia na sociedade era exposto nos jornais, nas rádios. Então, os artistas da época, os grandes escritores, eu vou voltar aqui para vocês ficarem com a imagem deles. Os grandes escritores que viveram nessa época trouxeram para a prosa regionalista, urbana, política, as crônicas e os contos, aquelas situações vividas, não noticiadas, como denúncia. O que se evidenciava nesse tipo de prosa? A miséria, o analfabetismo, a busca por uma ascensão profissional, a divergência e a diferença de classes sociais. Tudo isso era retratado nas obras, uma vez, como você já sabe, não podiam se noticiar certas coisas. Foi um período muito difícil, mas também um período muito rico, onde grandes autores se posicionaram e trouxeram para nós nas suas obras grandes contribuições para que a gente crescesse e entendesse de verdade a real história pós-moderna do nosso país. Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Na próxima aula nós falaremos mais ainda sobre esse assunto tão rico, tão importante e para a construção literária. O pós-modernismo é isso, é hoje. A gente continua numa era pós-moderna.
E através desse movimento literário iniciado após o modernismo, nós temos chegado até aqui. Eu fico por aqui. Compliquei?